E aí, como foi a semana? Conta aí pra nós. Tudo certo? Imagino, semana cheia, né? Agora com aula presencial, a coisa fica mais. Antes a gente acordava na hora de ir de ter aula, né? Só sentava na frente do computador e estava tudo certo, né? Agora tem que ir para a escola, não tem? Diferente o negócio. Gente, eu vou aguardar mais um pouquinho para ver se chega mais gente. Ó, tá chegando. Vamos dar assim, ó, 5 minutos de tolerância, né? Para quem tá chegando aqui. Que bom, isso aí. Ok, nós estamos em 9, 8 pessoas. Boa noite, Aline, tudo bem? Tudo certo. Qual é a graça, Aline? Conta para nós ali. É, aula online é isso, né? Fora quando tem cachorro, gato, né? Passando pelos, por cima das coisas, assim. A minha filha é professora, ela é professora universitária também. E aí, esse período todo aí de pandemia, ela dava aula online, né? E ela tem dois gatos, né? Ah, com frequência os gatos estavam passando ou pendurados atrás, ou passando por cima do teclado e tal. Acontece. É, é. Criança, gato, cachorro, né? Tudo isso acaba complicando a vida de quem tem aula online. Mas beleza, né? Fazer o quê? É a vida. Guilherme, vou tirar uma fotinho aqui para eu saber quem estava. Bom, pessoal, como a gente falou, né? Damos 5 minutos de tolerância aí para a turma, né? Vamos começar. Esperamos que quem ainda não chegou vá chegando aí, né? E vamos comentar sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, né? Eh, a ideia, né, também é a gente, nesse curso, né, trabalhar vários conceitos, né, ligados à administração e ao empreendedorismo e que são importantes aqui para os projetos de vocês, né? É claro que a ideia, né, é que vocês coloquem em prática, que vocês ou vendam alguma coisa ou ajudem alguma empresa a fazer algum trabalho aí de inovação, né? Essa que é a ideia desse curso avançado, né? Mas a gente vai tratar vários assuntos, vários assuntos ligados ao empreendedorismo, certo?
e a administração de uma empresa. E isso serve tanto para quando a gente está montando a nossa empresa própria, ou mesmo, né, quando a gente se propõe a trabalhar, a entrar no mercado de trabalho e viver, né, nesse mundo de mercado de trabalho, no mundo das empresas e dos negócios, né? Porque mesmo que a gente não tenha uma empresa própria, né? Quando a gente trabalha para uma empresa, a gente também vive o empreendedorismo, certo? Então, é importante que a gente conheça alguns conceitos, e isso faz toda a diferença na hora que a gente vai entrar para o mercado de trabalho de verdade, né? É importante que a gente tenha ali os conceitos definidos, que a gente tenha um aprendizado, a vivência, né? Toda essa vivência que vocês tiveram lá no curso inicial e que terão também de agora em diante, certo? Será com certeza importante para que a gente consiga, né, dar andamento aí na nossa vida profissional, certo? Seja conduzindo a nossa própria empresa, seja trabalhando aí para uma empresa no mercado de trabalho, certo? O que a gente vai tratar hoje, né? O assunto que a gente vai tratar hoje é estratégia, né? É como que a gente define uma estratégia, né, para a empresa, para o nosso negócio e como a estratégia é importante, né? Para qualquer negócio, na verdade, né? Qualquer negócio. É importante ter uma estratégia. E as estratégias, elas não são sempre as mesmas, né? Cada empresa, às vezes, tem uma estratégia diferente. E as estratégias podem também mudar ao longo do tempo de uma empresa. A estratégia, hoje você pode ter uma determinada estratégia e com a evolução da sua empresa, você vai mudando a sua estratégia, certo? Mas é importante a gente manter um foco, né, na empresa da gente. Qual que é exatamente o meu foco, né? A minha estratégia, né, na empresa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma estratégia, de por que ela é importante, e vamos também, né, no nosso conteúdo de hoje, ver alguns exemplos, né, de como que as empresas definem as suas estratégias, né, alguns cases, né, de empresas que ou mudaram a sua estratégia ao longo do tempo ou que nasceram com um propósito e vivem desse propósito, dessa estratégia definida, certo? Então, a gente vai ver vários exemplos. Primeiro, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é uma estratégia. E, por fim, né, na nossa tarefa de hoje, a gente tem como missão definir qual que é a nossa verdadeira estratégia para cada um dos projetos aí de vocês. Qual que é a minha estratégia, certo? O que realmente representa aí a estratégia do meu projeto aí, da minha empresa? Beleza? Bom, vamos lá então. Deixa eu só colocar isso aqui para cá, para eu não me confundir. Bom, pessoal, isso aqui é uma das coisas que eu gosto de... É assim que eu tenho trabalhado aí com as minhas turmas, né? Em cada semana, eu faço um apanhado geral sobre a atividade que foi deixada, né, na semana anterior,
certo? E esses verdinhos aqui as atividades que foram entregues, certo? Quem não entregou, seria interessante manter sempre em dia, né? Porque isso é um aprendizado contínuo, né? Muitas vezes a gente vai fazendo uma coisa que depois tem a ver com a outra. Então, é importante que a gente mantenha isso em dia, certo? Bom, outra coisa que eu queria combinar com vocês é, na medida do possível, e quem tiver, quem puder fazer atividade sempre pelo Google Classroom, para mim fica mais confortável. Por quê? Porque daí está tudo lá e eu não me perco no meu WhatsApp, né? Porque às vezes eu me perco no WhatsApp. Então eu prefiro, não que não possa, eu recebi, não tem problema nenhum de eu receber a atividade pelo WhatsApp, mas eu prefiro que, na medida do possível, vocês reportem a atividade lá pelo Classroom. Combinado? Combinado. Ok, eu vou entender que sim, que está combinado. Mas, isso. Ok, então, tá? Eu prefiro, porque daí eu não me perco, ela tá sempre lá, sabe? Senão o WhatsApp é tanta coisa que vem pelo WhatsApp que às vezes a gente se perde na jogada, né? Então, às vezes, assim, eu olho, eu tô fora do meu escritório aqui e aí eu me perco na jogada, certo? Então, eu prefiro que vocês façam isso pelo Classroom, tá? Beleza, pessoal. Então, assim, ó, toda semana eu vou apresentar aqui essa tabelinha, certo? Para a gente ir acompanhando aí a evolução, tá bom? Muito bem, né? Planejamento estratégico, né? O que é a gestão estratégica? A gestão estratégica de uma empresa, né, é um conjunto de decisões que a empresa toma e que afeta toda a empresa e que afeta toda a empresa. Então, a gestão estratégica é aquele rumo que a empresa define, aquele conjunto de ações e decisões que tem a ver com a empresa inteira. Então, por exemplo, assim, ó, eu defino aqui um objetivo estratégico e a empresa toda se norteia por aqueles objetivos estratégicos. Então, sei lá, desde os diretores, os gerentes, até o pessoal aí da operação. Estou falando numa empresa constituída. Ah, não, mas a minha empresa é só eu. Beleza, mesmo assim é preciso que a gente tenha uma estratégia, para que a gente tenha fique adaptado, que esteja bem ambientado no local onde a gente está, no mercado onde a gente está. Então, é importante que a gente tenha uma estratégia, certo? O processo de aplicação ou de como que a gente define a estratégia da gente, né? Ela passa primeiro por uma análise de ambiente externo, ambiente interno, pontos fortes, pontos fracos, certo? A missão, os objetivos, os valores. Eu sei que tudo isso vocês já fizeram, certo? Eu sei que vocês já fizeram isso lá no primeiro curso. Vocês definiram lá a missão, a visão, né? Alguns definiram os valores, eu não sei se todo mundo definiu, mas enfim, essa primeira visão e a análise do ambiente interno e externo, que é aquela matriz fofa ou a matriz SWOT, que é a mesma coisa, né? Uma é em inglês e outra é em português, que vocês definiram lá as forças, as fraquezas, né, no ambiente interno e as ameaças e as oportunidades
para o ambiente interno, ou olhando para fora, para o mercado, né? Para todo esse ambiente onde a empresa de vocês está, né? Eu sei que vocês já fizeram isso, certo? E isso já é um grande passo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, que tem muita empresa já constituída e que nunca fez uma análise dos ambientes interno e externo. Muita empresa já constituída e não assim, ó, sei lá, uma pequena microempreendedora individual ou coisa assim, né? Tem empresas já bem constituídas que estão aí há anos no mercado e que nunca fizeram uma análise do ambiente, dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes, fazer uma análise estruturada, que é aquilo que vocês fizeram lá no finalzinho, acho, do curso básico, né? Que é a análise, a FOFA ou SWOT. Então, isso é o primeiro passo para a gente definir realmente a estratégia, certo? Mas qual que é realmente a sua estratégia, né? Então, a gente precisa pensar um pouco aí nos nossos negócios, né? E as perguntas, né, que vêm quando a gente fala de estratégia, primeiro, assim, o que eu tenho de diferente do meu concorrente? No que eu sou diferente? Por que os clientes vão comprar os produtos ou serviços da minha empresa e não do concorrente? Certo? Isso faz parte aí da sua estratégia, né? E o que me torna atrativo para que boas pessoas ou bons funcionários desejem trabalhar comigo, certo? Isso faz parte também da sua estratégia. Para a gente pensar exatamente qual que é a nossa estratégia, é importante que a gente responda essas perguntinhas, certo? Que a gente responda, mesmo que mentalmente, a essas perguntas. Qual que é o meu diferencial? Por que o cliente vai me escolher? E o que me torna atrativo para quando eu precisar contratar pessoas? O que me torna atrativo? O que faz a diferença para alguém querer trabalhar comigo? Certo? Para as pessoas que vão trabalhar, por exemplo, para a minha empresa. O que me torna diferente? Por que eles vão me escolher? Certo? Que eu não seja só assim, ó, sei lá, não tenho outra opção, vou trabalhar para você. Certo? Uma empresa que tem um propósito, né? Que tem alguma coisa a mais do que a oferecer do que só a geração de renda e dinheiro, faz parte da estratégia também da empresa. Ok? Bom, e por que é tão importante a gente ter uma estratégia bem definida, né? Porque se a gente tem uma estratégia bem definida, a gente assume o controle sobre o destino da empresa. É para onde que ela vai, entende? Qual é que é o caminho que eu tenho para seguir. Outra coisa é se a gente tem uma estratégia, a gente consegue enxergar as oportunidades. Porque se eu sei exatamente o meu propósito, fica mais fácil da gente enxergar as oportunidades, da gente transformar as ameaças, né? Aquilo que a gente definiu lá na matriz FOFA, né? As ameaças em oportunidades. Aquilo que era ameaça pode sempre virar uma oportunidade. Definir novos rumos, né? Às vezes chega um momento na empresa, né? Ou no nosso empreendimento aqui, que a gente tem que estabelecer um novo rumo. Às vezes, assim, ó, o mercado muda, os clientes mudam, as pessoas mudam, entendeu? Então, vai chegar o momento em que a gente precisa definir rumos, né, para a empresa. E para isso a gente tem que ter sempre em mente
qual é o meu verdadeiro propósito, a minha verdadeira estratégia, certo? E sempre pensar a longo prazo, certo? A longo prazo, aonde que eu quero chegar? Qual é o ponto? Onde eu quero chegar, certo? É definir aquela meta, né? Eu quero chegar lá, naquele ponto. Não importa se falta bastante para eu chegar lá, certo? Isso é objetivo, certo? Então, eu não sei se eu já contei para vocês a história do Everest, né? Se eu quisesse traçar um objetivo que eu quero escalar o Everest, eu hoje não consigo, porque eu não tenho nem condição física para isso, né? Mas eu posso traçar uma estratégia para vir a escalar o Everest? Posso. Sei lá, vou fazer um treinamento, vou fazer pequenas escaladas em montanhas bem menores, né? Então, assim, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, é mais fácil a gente definir metas, né? Pequenas metas e os passos que a gente tem para chegar lá, certo? E a gente precisa também desenvolver um processo educacional, incentivar a interação e a negociação. Um processo educacional é assim, ó, e quais são as habilidades, as capacitações que eu preciso para chegar onde eu quero chegar, certo? Isso faz parte da estratégia. Incentivar sempre a interação, né, da minha empresa com outras empresas, entre as pessoas, a equipe que trabalha na empresa. Ah, mas a equipe não tem equipe, sou só eu. Mas um dia você vai ter, né? Trace uma meta de longo prazo e você sabe que em algum momento você vai ter uma equipe, certo? Em algum momento. Se você tem uma estratégia, fica também mais fácil você direcionar os seus recursos, né? Porque se eu traço metas, eu tenho como direcionar os meus recursos. Eu sei onde eu quero chegar, eu vou utilizando os recursos que me levem até lá, até onde eu quero chegar. E também é importante ter uma estratégia para a gente saber quando que a gente precisa mudar, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, as empresas que sobrevivem, elas realmente vão se adaptando com o tempo e vão se transformando conforme o mercado, conforme a evolução, as pessoas evoluem e as empresas vão se modificando com o tempo, certo? E o mais importante de tudo, além de vender produtos, é vender ideias, é ter uma estratégia que você possa demonstrar para o seu cliente, com a qual as pessoas ou o seu público possa se identificar, certo? Então, hoje a gente vai ver vários exemplos aqui de empresas que foram se adaptando com o tempo ou que já nasceram com um propósito muito específico ou que montam estratégias baseadas nas necessidades das pessoas ou que tendem a se identificar com o seu negócio, certo? Então, vamos ver alguns exemplos de empresas. Muito bem. A primeira empresa, primeiro case, é das sandálias havaianas. Todo mundo conhece Havaianas, não é? Claro. Mas vocês conhecem a primeira Havaiana que apareceu? Eles até relançaram essa versão aí numa vibe tipo saudosista. Vocês conhecem como é que era a primeira versão de Havaianas? Sabem como é que ela nasceu?
Então, muito que bem. Vamos ver, então. As legítimas havaianas, né? Ela foi lançada inspirada numa sandália japonesa, que é essa que está aqui em cima, ó, do vídeo, certo? É a sandália japonesa conhecida como sandália Zori. Ela é formada, não é madeira, isso aqui é feita de palha de arroz e umas tiras de tecido aqui, ó. Então, a Havaiana, na verdade, se inspirou, e esse aqui é o primeiro modelo de Havaiana. Primeiro modelo. Quando foi lançada, só tinha essa aqui, essa versão aqui. E a sola aqui, ela lembrava o formato aqui, ela manteve o formato do grão de arroz. Então, ela tem pequenos desenhos aqui de um grão de arroz, que era a inspiração que foi dessa sandália japonesa aqui, que era feita de palha de arroz. Então, só tinha essa versão. E ela era ela nasceu lá em 1962, né? Então, eles fizeram uma sandália de borracha, fizeram uma sandália bem diferente do que era. A inspiração foi a sandália Nori, mas ela foi feita aqui de borracha e ela era um produto muito popular, certo? Teve uma época, inclusive, que a sandália havaiana foi tabelado o preço porque se tratava de um produto essencial para o povo. Ela era muito barata, ela era vendida em mercadinho, em qualquer boteco vendia sandália havaiana, certo? E ela era muito barata, mas só tinha esse modelo aqui. Ela era a sola branca, abaixo disso ela era azul como a tira, né? Igual, certo? E mais tarde, né? Mais tarde, a Alpargatas lançou mais duas cores, né? Que era a preta, né? Com a tira preta e com a tira amarela. Eram mais duas cores. Elas eram iguais, só que ao invés do azul, era uma amarela e a outra preta, tá? Nos anos 90, aconteceu um negócio muito sui generis, certo? Nenhum de vocês era nascido ainda, né, na época, mas aconteceu uma coisa bem engraçada. Os consumidores, as pessoas começaram a arrancar a tira da Havaiana e virar o solado, para ela ficar de uma cor só. Então, por exemplo, a azul, ela ficava azul e a parte branca, eles botavam para baixo, certo? Eles viravam o solado. Eu fiz isso. Virei uma sandália havaiana para ficar de uma cor só, uma preta. Eu nunca vou esquecer disso, sabe? Então a gente virava isso para ficar de uma cor só. Por quê? Porque essa borracha branca, ela ia amarelando, né? Ela ia perdendo a cor e ficava feia. Então eles viravam. E aí o que a Havaianas fez, né? Ela lançou a sandália de uma cor só, já preta, aí já lançou outras cores, mas a sandália de uma cor só, certo? E em 2007 é que teve uma mudança importante, né? Onde a Havaianas começou a ter uma expansão internacional e plantou bandeira em outros países, certo? E aí a Havaianas começou a inovar e ter muitos designs. Hoje a Havaiana se posiciona, né, não como um produto popular, até existe ainda, né, a fatia popular, mas existe uma fatia de Havaianas que pegou um público de uma classe bem superior, né?
Então, existem Havaianas já com um posicionamento de mercado diferente, certo? Bom, pessoal, assim, ó, nós vamos ver um vídeo. Eu tinha colocado os links aqui, mas acontece que o Meet ele não vai pro vídeo direto, certo? Mas de cada um desses exemplos, a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa e depois vai ver o vídeo, tá? Então, vamos ver o vídeo de como a Havaianas mudou, inovou na sua estratégia. Ela mudou a sua estratégia e mudou, inclusive, o posicionamento da marca, que saiu daquela coisa que era só um produto super popular para um produto, para uma marca, né? Para uma marca mais poderosa, certo? Ok, vamos ver o vídeo. Eu vou ter que fazer isso a cada um. Se alguém sabe como fazer diferente, me avisa, tá? Porque eu não sei. Como? Ah, não tá passando? Ai, meu Deus! E eu achando que estava, eu achando que estava passando. Espera aí, então. Tem alguma coisa errada. Espera aí. Só um pouquinho, gente. Já tô estranho. Espera aí. Vamos voltar. Voltemos, voltemos. Ainda bem que vocês falaram, porque eu não tinha me dado conta que não estava passando. Agora sim. Tá aparecendo aí para vocês? Ok, vamos lá então.
Legal, né? Uma virada incrível, a Havaiana se reinventou, né? Se modernizou e continuou atendendo o mercado, né? Eles teriam, continuariam vendendo aquela sandália, continuariam, mas nem perto do que é hoje a Havaianas no mundo. Uma Havaiana na Europa custa 20 euros, 30 euros. Custa caro, né, no exterior. É bem caro, é um produto top de linha. Então, eles simplesmente reposicionaram e criam novidades. Cada ano tem uma novidade aí da Havaianas, né? E é isso que uma empresa tem que fazer, né? Se reinventar. Muito bem, vamos ao nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é a Natura. A Natura tem uma estratégia de sustentabilidade, certo? Que foi se criando ali ao longo do tempo, né? E é muito forte isso nos produtos aí da Natura, né? A Natura foi fundada em 1969, né? Por um casal, pelo Luiz Seabra e o Jean-Pierre Bergeau, né? Na verdade, ele era uma pequena loja numa rua, a Rua Oscar Freire, é uma rua super, super badalada e que tem super marcas, né? Em São Paulo, certo? Então, ela surgiu como uma loja, né? Indústria e comércio de cosméticos, certo? E depois, alguns meses depois, ela adotou o nome de Natura. Já em 1970, eles fecharam a loja, né? E adotaram aquele sistema de vendas que perdura até hoje da Natura, certo? Que é assim, ó, faz um catálogo e vende de porta em porta, certo? Então tem até hoje esse sistema funciona, embora hoje a Natura tenha lojas, inclusive, né, em alguns shoppings do país, tem lojas físicas, né, da Natura. Bom, nos anos 2000, a Natura, ela sempre teve, né, com o tempo, né, desde lá de 1970, a Natura veio trabalhando, né, no sistema de sustentabilidade, certo? Então, nos anos 2000, eles lançaram uma linha, né, que incorpora aqueles ingredientes da biodiversidade brasileira, né, na formulação dos produtos, certo? Então, eles, na verdade, adotaram uma estratégia de sustentabilidade, de dar renda, inclusive, para as comunidades lá da Amazônia, né? De proporcionar renda, eles têm um instituto, é uma coisa assim fantástica se a gente estuda toda a história da Natura, certo? Em 2006, a Natura baniu os testes de produtos e de ingredientes em animais, né? E criou aquele programa de carbono neutro, e estabeleceu metas de redução de emissões de gases de efeito estufa em toda a cadeia produtiva. Então, ela tem um DNA de sustentabilidade, a Natura. Então, em 2010, foi criado o Instituto Natura, que é apoio à educação pública. E pelo Instituto Natura, eles fornecem capacitação, ensinam, por exemplo, as populações aí mais pobres a como obter uma renda, como construir as suas casas, né? Como purificar a água, essas coisas todas eles ensinam. Em 2017, a Natura fez uma aquisição da The Body Shop, que é uma empresa de cosméticos britânica, certo? E ela adquiriu essa empresa
E em 2019, que é a aquisição mais recente, a aquisição da Avon. Hoje a Avon é Natura. E a gente já percebe, né, para quem acompanha esse mundo dos cosméticos, né, a gente já percebe que depois da aquisição da Avon pela Natura, a Avon já se posicionou de outra forma, certo? Já tem um outro posicionamento de mercado, até nos seus comerciais, já está entrando na vibe mais da sustentabilidade, certo? Bom, agora vamos ver o videozinho. Espero que desta vez ele funcione melhor, né, gente? Mas acho que sim. Vamos lá. Vamos lá. Estão enxergando? Ai, não sei. Não sei te dizer agora, mas posso pesquisar. A Natura ela é muito reconhecida como uma marca, ela é reconhecida exatamente é, pela, pela estratégia que ela definiu, sustentabilidade. Mas não sei, vou pesquisar. Vou até anotar aqui.
Com essa estratégia, né? Ela é com certeza. No ramo de cosméticos não tem ninguém que bate a Natura no Brasil, mas a Natura já está presente em 7 países, né? Então tem vários outros países, então. E ela cresce exatamente com essa estratégia. Eles mantêm o foco, né, na sustentabilidade. E cada vez eles fizeram isso bem cedo, muito antes disso virar moda, né? Eles criaram uma história ali de sustentabilidade. Vamos para a próxima. Bom, aqui nós temos a Stella Artois, né? A Stella Artois, na verdade, ela é uma empresa que fabrica cervejas, né? E como uma fabricante de cervejas, todo fabricante de bebidas, né, cervejas, refrigerantes, eles têm um altíssimo consumo de água, certo? Então, eles estabeleceram ali uma estratégia de ajudar as pessoas no mundo, né, que têm problemas com água, já que eles consomem muita água, né, eles resolveram, tipo, adotar uma estratégia de fazer alguma coisa pelas pessoas que não têm acesso à água no mundo, né? Então, eles lançaram uma linha, né, de taças de cervejas, né, inspirados na arte do Camboja, e de Uganda e do Brasil, né? Cada item vendido dessa série de taças, né, fornece 5 anos de água limpa para aquelas comunidades que são mapeadas pela water.org, certo? Que é uma ONG, tá? Eles, a marca de cerveja já doou cerca de 3 milhões de dólares para essa ONG, certo? Possibilitando acesso à água potável para 800 mil pessoas já. Então, é uma estratégia que foi adotada baseada assim, ó, eu estou retirando da natureza, né? Estou consumindo água em grandes quantidades, né? Que essas empresas sempre consomem grandes quantidades de água. E, em contrapartida, né? Na verdade, é uma contrapartida com um impacto que eles estão causando aí no meio ambiente, na sociedade e para as gerações futuras. Bom, vamos ver então o filminho da Stella Artois. Esse é bem legal. Gente, ele tem uma legenda em espanhol, não tem legenda em português, tá? Então, tá a legenda em espanhol, mas dá para entender, certo? E às vezes, assim, ó, às vezes o, o- as imagens dizem mais do que as palavras, né? Mas dá para entender.
Bom, pessoal, eles definiram uma estratégia e buscaram sensibilizar as pessoas ah, ah, sobre a questão da água, né? Sobre a questão da água e como ela é importante para muitas comunidades aí no mundo, né? Mas o mais legal é a estratégia que eles definiram de que assim, ó, a cada taça vendida são 5 anos de água potável para alguma comunidade que não tenha água. É um compromisso de responsabilidade social, certo? Bom, vamos para a próxima, né? Nossa próxima empresa aqui se chama Toms, né? A Toms é uma empresa que faz calçados, né? E os calçados mais tradicionais, né, que eles fazem, né, são calçados do tipo alpargatas, certo? A, a Toms foi fundada pelo americano Blake Mikoski, né, que depois de conhecer as alpargatas tradicionais da Argentina, né, na Argentina, ele desenvolveu esse calçado inspirado nas alpargatas que ele viu os argentinos usarem. E o objetivo, né, pelo qual nasceu a Toms foi o de que cada sapato vendido, para cada sapato que ele vende, um é doado para uma criança carente, certo? Então, essa ação começou na Argentina e hoje está em muitos lugares no mundo, né? Esse projeto se chama One by One, né? Então, a cada calçado que vende, ele doa um calçado desse tipo, alpargatas, para alguma criança carente, certo? É um propósito, é uma estratégia. Ele adotou essa estratégia de ajuda humanitária. Então, obviamente, né, que quem compra o calçado da Toms, né, tá pagando o segundo calçado, com certeza, né? Mas é a sensibilização e o propósito que essa empresa fez. Eu vou proporcionar uma ajuda humanitária, né, para crianças carentes no mundo. Então, vamos ver o videozinho da Toms. Bem rapidinho. Legal, né, gente? Essa empresa já nasceu com este propósito. Então, ela já nasceu com essa estratégia, certo? Hoje eles têm outros tipos de sapato. Quando a empresa
foi fundada, ela fazia só alpargatas, certo? Mas hoje eles já têm outros sapatos. Se vocês entrarem no site ali da Toms, dá para comprar, inclusive, né? Mas hoje eles têm, então eles têm este projeto do One by One, né? Que foi como a empresa nasceu, mas hoje eles já têm outros modelos, outros tipos de sapatos, com certeza, né? Mas é assim, ó, é a estratégia que ele definiu. E assim, ó, e aí o que que acontece? Quando você define uma estratégia dessas, as pessoas acabam se identificando com a sua empresa, com a sua marca, né? E aí você vai obtendo, o público vai se atraindo, né, pela sua estratégia e não exatamente pelo seu produto em si. Então, às vezes é mais importante você ter uma estratégia do que ter um produto. Ter uma boa estratégia, um propósito, né, mais do que um produto, né, que seja, que perpassa o produto, é uma excelente ideia para qualquer empresa, né? Estabelecer uma estratégia que possa é, perdurar e ser além do seu produto. Vamos lá para a próxima. Temos várias empresas aqui para a gente olhar hoje. Bom, aqui vamos falar de comida, né? A Urban Pharmacy é um restaurante ali de Porto Alegre. Ele é localizado ali no bairro Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, certo? Esse restaurante, ele fornece uma comida totalmente natural e eles têm como propósito, né, o hiperlocalismo. Significa incentivar os produtores locais. Então, eles só compram insumos de produtores ali da região de Porto Alegre, certo? Por, porque com isso eles, além de incentivar a economia local, eles gastam menos combustível no transporte, né? E defendem a ideia de que qualquer quintal pode se transformar numa microfazenda urbana. Uma microfazenda urbana, não sei se vocês já viram, aquelas fazendas, eles chamam de fazendas verticais, né? Que você vai cultivando isso na vertical. Então, um espaço pequeno, você pode ter um cultivo, né, de várias espécies aí, ou de alimentos, sei lá, posso plantar batatas, hortaliças, né, ou outras coisas na vertical, certo? E que é legal, e que é a fim de definir o futuro da alimentação, certo? E ter um impacto positivo no meio ambiente, inclusive. Beleza? Vamos ver o filminho, que é bem legal esse aqui também.
Bem legal. Olha ali, ó, o pessoal da Horta Urbana, não me lembro quem que é da Horta. Horta Orgânica e o Dona Maria também, né? Que boa inspiração. Eu já estive nesse restaurante umas 3 vezes. Além de tudo, ele é um ambiente fantástico, é muito legal, muito legal. Eles têm uns ambientes fora, assim, no meio de uma. Tem umas videiras, inclusive, em cima da. Você pode almoçar assim embaixo de uma videira. É muito legal, muito bacana mesmo. É uma coisa bem diferenciada, né? Então, vejam assim, ó, que o propósito faz toda a diferença. Qual a estratégia adotada faz toda a diferença, certo? Até mesmo para um restaurante ou para um negócio de comida, né? Faz toda a diferença a gente ter um propósito nas nossas empresas. Vamos lá, mais uma. Vocês ainda não ficaram enjoados, eu acho, né? Se ficaram, azar. Tem mais duas só para a gente olhar. Muito bem, chegamos ao seu Walt Disney, né? O Disney é um case incrível, né? O próprio Disney, o próprio Walt Disney, né, dizia que é, ele não vendia produtos, ele vendia sonhos, né? Então, ele construiu uma fábrica de sonhos, certo? E criou um império, né? Imagine que ele chegou a ser despedido de um jornal acusado de não ter imaginação e criatividade, certo? Imagina o Walt Disney não ter imaginação e criatividade. Talvez o jornal não conseguisse enxergar aquilo que ele enxergava, certo? Mas a Walt Disney Company foi fundada em 1923 pelo Walt Disney e o irmão dele, o Roy Oliver Disney, né? Então a empresa nasceu fazendo animação, e passou por muitos percalços, né? Coisas que não deram certo, ele faliu, mas não desistiu, né? É, o Walt Disney realmente ganhou notoriedade com o Mickey Mouse, né? Que foi o primeiro grande personagem e que fez muito sucesso. E estrelou um filme em 1928, certo? Então, foi o primeiro grande personagem. Depois do sucesso do Mickey, ele começou a trabalhar na Branca de Neve. E apesar de todo mundo achar uma loucura ele continuar e tal, e ele queria ir para Hollywood, ele queria crescer, ficou sem dinheiro e continuou acreditando no projeto. Ficou sem dinheiro mesmo depois do Mickey, né? Ficou sem dinheiro e continuou, insistiu, insistiu e não precisa dizer o que é a Disney hoje, certo? Não precisa dizer. Claro que todo o parque, né? O parque da Disney em Orlando veio muito depois, né? O Walt Disney, eles tinham muitos quadrinhos, né? Tinha revista, né, em quadrinho, filmes, né? Então teve toda uma trajetória antes de chegar no, no Disney World, né? Mas ele foi para Hollywood porque ele queria fazer filmes e inspirar pessoas e vender sonhos. Então, ele dizia assim: se você pode sonhar, você pode fazer também, certo? Vamos ver aí o filminho da Disney, que é bem legal também.
Disney é fantástico, né? E até hoje, né, muitos anos depois da morte, né, do Disney, e aquele primeiro propósito dele, né, a primeira estratégia que era construir sonhos, era vender sonhos, continua, né? Então, a empresa cresceu, se transformou em várias coisas, mas ela continua vendendo sonhos, né? Através dos seus produtos, ela vende sonhos, certo? E isso é importante para que ah, a gente defina exatamente a estratégia, e não só o produto, né? Não só o nosso produto, e sim aquilo que ele representa para as pessoas, para o público, né? Aquilo que a empresa pretende representar. É como que eu quero que a empresa seja lembrada e reconhecida aí pelo público, pelos clientes, né? Pelo seu público, né? Que é o que mais importa. O que importa mesmo para uma empresa é o público, né? É o cliente, certo? Empresa sem cliente fecha as portas, certo? Eu preciso vender alguma coisa para alguém, mas é bom ter um propósito, né? Porque daí, além do produto, eu vendo uma ideia junto, né, com o produto, certo? E é isso que faz as empresas durarem e perpassarem séculos aí, né? É quando a gente vai além de um produto, né? Além de um produto, eu tenho uma ideia por trás, eu tenho um propósito, né? Eu tenho uma alma para a empresa. E isso é importante, tá? Então, vamos pensar nisso enquanto vocês são aqui jovens, né? Pensando no que uma empresa pode representar aí para o seu público, né? O que a empresa representa? Vamos ao nosso último caso, que é a Apple, né? A Apple também já tem a história da Apple, né? Já foi, já tem livro, filme, né? Mas também ainda tem qual que é o foco da Apple, né? O foco da Apple é a inovação, certo? Então, a Apple, a vida inteira, o tempo todo, a Apple foi focada na inovação. Então, ela tem um propósito, é ser inovadora, é trazer para o mercado coisas inovadoras. Então, assim, ó, se a gente for olhar assim, o mercado, tanto nos smartphones, né, nos computadores pessoais, né, nos PCs, né, que são os computadores pessoais, notebooks, smartphones, tablets, né, tudo tem um dedo da Apple no início, né, no surgimento desses produtos todos, né? Então, eles estabeleceram, claro, o ramo de atividade deles é a tecnologia da, da, da computação, da informação, e, e com foco na inovação, certo? A Apple teve, desde o princípio, o foco na inovação. Então, na década de 70, um engenheiro da computação, que é o Steve Wozniak, né? Ele desenvolveu sozinho o primeiro computador pessoal. Primeiro personal computer. Ninguém acreditava que isso ia pegar, certo? Que isso funcionaria. Um computador para uma pessoa. Os computadores na época eram assim, ó, era uma sala inteira de equipamentos. E ele desenvolveu o Apple I, certo? Foi ele mesmo que fez todo o design, a montagem, ele construiu tudo, certo?
O amigo dele, Steve Jobs, né, que era um empreendedor, o Steve Jobs é que era o grande empreendedor, né? Ele deu a ideia de levar isso para o mercado, certo? Porque o Wozniak, ele construiu aquele computador que era para ele. Ele não estava pensando em vender. A ideia de vender e colocar isso no mercado foi do Steve Jobs, que se tornou depois o CEO da Apple ali, que perpassou aí até ele morrer. Ele teve um período em que ele ficou fora da empresa e que a empresa perdeu, eles chamam de um, um hiato de inovação da Apple. Teve um período aí nos anos 80, 90, que a Apple teve um hiato de inovação, que foi justamente quando eles afastaram o Steve Jobs, porque ele era um grande empreendedor, mas ele não. Ele, ele tinha um foco tão grande na inovação que ele não se preocupava com o quanto que ele ia gastar para fazer, para desenvolver um produto. Então, para que a empresa não terminasse, né, não caísse, no- não fechasse, eles afastaram ele. Então, um ano depois, eles construíram então a série Apple II, que foi o primeiro grande sucesso aí da empresa, né? E aí já numa escala industrial, né? E aí eles fundaram a Apple Computers e foi o primeiro computador pessoal a alcançar o olho da população em geral. Então, o primeiro PC era o Apple II, certo? O Apple I não teve toda essa. Porque ele estava muito embrionário ainda. E o Apple II, não. Foi já para a população aí em geral, né? E de lá para cá a empresa cresceu muito, certo? E virou uma empresa que, embora tenha tido esse hiato que eles chamam, né, de inovação, ela é uma empresa até hoje que tem atenção no desenvolvimento de produtos, mas sem perder o foco na área de pesquisa, que era o foco do fundador do Steve Jobs, certo? O foco dele era o investimento na pesquisa. Então, experiência, inovação, né? Inovação em design e em tecnologia também, certo? Que é o fator mais decisivo, porque se a gente pensa assim, ó, enquanto custa um produto da Apple, é complicado, né, gente? Porque é caro para dedéu, certo? É muito caro, mas muito caro mesmo. E continua vendendo, continua vendendo, continua vendendo o mundo afora, certo? É, tem até um nome para quem é fã da Apple. Putz, não me lembro como é que chama, mas tem um nome, né, para os fãs da Apple, mas não lembro. Mas tem até um nome. Tem gente que não troca o Apple por nenhum outro equipamento. Vamos ver o vídeo da Apple, que é legal também. Desculpa, me perdi. Não sei por que que eu interrompi o compartilhamento. Foi sem querer.
Bom, pessoal, a ideia é que a gente se inspire, né, nas estratégias que foram estabelecidas por cada uma dessas empresas. Tem empresas de diversos ramos aí, né, ramos diferentes, mas a ideia é que vocês percebam como a gente pode ter uma estratégia que perdure, né, através dos tempos. Então, mesmo que a gente tenha que ir se adaptando ou adaptando o mercado, né, a gente não perder o foco, né, o foco que a gente tinha inicialmente. Porque os produtos, né, a gente sabe, né, que produtos às vezes têm uma certa vida útil, né? Eles podem durar um determinado período e, é, e morrer, né? Tem produtos que morrem, né? Que eles duram um determinado tempo. Então, se a gente focar a nossa empresa só no produto, né? A gente já sabe o que pode acontecer. Então, é bom a gente ter uma estratégia mais global para que a gente possa ir adaptando a nossa empresa conforme o mercado vai se modificando, certo? Muitas empresas que tinham como foco os produtos, né, acabaram perdendo completamente o seu mercado. Um exemplo bem interessante foi a Kodak, né, que é a Olivetti. Olivetti era uma fábrica de máquinas de escrever e não conseguiu entender a evolução e essa dominação dos computadores pessoais. E ficou, né? Faliu. Faliu, porque ninguém mais usa máquina de escrever. É um produto que morreu, né? Não conseguiu acompanhar a evolução do mercado com um outro tipo de produto que vinha substituir o produto que eles vendiam. Então, assim, é importante que a gente acompanhe, que a gente tenha uma estratégia e que a gente consiga levar a nossa empresa além dos produtos que ela vende, certo? E aí, pessoal? Comentários? Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar? Sim ou não? Não. Bom, vamos à nossa tarefa de hoje, então. O que nós vamos fazer, né? Qual é que é a tarefa de vocês para a semana, certo? Primeiro, o que é estratégia para você, certo? Baseado em tudo isso que a gente viu hoje, o que é estratégia para você? Aí eu vou postar lá no Classroom também um documento de Word com todos os links dos vídeos, né? Daí quem quiser rever ou quiser para quem não estava, por exemplo, para quem não estava na aula, que quiser olhar os vídeos, eles vão estar lá no Classroom junto com os outros materiais, tá bem? Então, primeiro, o que é estratégia para você? Segundo, como você define a estratégia para o seu projeto, tá? Então, para responder essa questão, responda primeiro essas três perguntinhas, que é aquilo que a gente viu lá no início da nossa aula hoje. O que eu tenho de diferente do meu concorrente? Por que os clientes vão comprar os meus produtos e serviços e não do concorrente? E o que me torna atrativo para que as pessoas, por exemplo, desejem trabalhar comigo na minha empresa? Beleza, pessoal? Entendido? Bom,
Então, a ideia é que vocês respondam, né, a essas questões. Agora a gente tem ainda aí uns 25 minutos ainda, então, para vocês irem pensando e respondendo aí essas questões. E se alguém quiser fazer algum comentário ou ver o seu projeto aí também, estou à disposição aí de vocês, tá? Tudo certo? Hum, pode, pode. Uhum, tudo certo. Tá bom, boa noite. Até. Não jantou? Tá bom. Ah, tá bom. Uhum, tá bem, então. Tchau. Não esquece de mandar a atividade, tá? Eita, tá bom. Tchau. Boa noite. Sobre o que que vai ser o que que tem que entregar no final? É isso? Ah, sim. E você vai ter que falar com a Arielle, lá do Instituto, tá? Vocês têm o contato dela? Thaís? Não sei quem é a Thaís. Arielle, eu vou passar, eu vou passar o contato dela para vocês. Vocês têm que entrar para saber do certificado, né? Tem que entrar em contato com ela e ela vai responder para vocês o que que é. E sobre o acesso à biblioteca também, é com a Arielle, tá? Eu vou passar o contato dela no grupo, tá? Daí vocês entram em contato direto com ela, tá bem? Que daí ela responde para vocês diretamente sobre o certificado e também sobre o acesso à biblioteca da UPF, né? Que tem um cadastro lá para fazer, eu não sei direito como é que faz, mas a Arielle, ela explica direitinho para vocês, tá? Já vou passar o, o contato dela. Então, isso aí eles estão discutindo ainda porque tem que ver como é que fica o negócio da pandemia, tá? Então, está ainda sendo discutido. Eles tiveram uma reunião no sábado, tá? E vai ser decidido agora, tá? Ainda não tá. Ai, não sei. Eu tenho três que eu dou aula, mas tem mais, tem outras turmas que eu não sei quantas turmas tem ao todo, mas tem várias. Porque, na verdade, ele tinha a ideia inicial era uma, mas veio a pandemia e mudou toda a estratégia, sabe? O negócio da pandemia aqui mudou quase tudo. Tá, Júlia, assim, ó, eu tenho a resposta lá eu vou te passar, tá? Pelo Whats, daí, lembra que eu te falei que eu ia mandar lá pro Regis?
o teu projeto para ele opinar. Hã? Não, 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 eu passei para ele, ele olhou o teu projeto e deu algumas opiniões, assim. Ele disse assim, o que não sabe exatamente, mas ele deu algumas opiniões. Eu vou te passar e tu vê lá o que tu pode aproveitar do que ele te disse, tá? Tá, tá bem, então. Oi?